Queria que você abrisse a sua Bíblia, por gentileza. Vamos para o momento da palavra e que o Espírito Santo de Deus possa falar aos nossos corações nesse momento tão especial. Lucas capítulo 5, versículos 37 e 38. Lucas capítulo 5, versículos 37 e 38, que diz assim a palavra do Senhor: Ninguém põe vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. Eu queria falar hoje sobre a necessidade que nós que estamos em Cristo precisamos romper com algumas práticas, com algumas atitudes. Por quê? Vamos lá. Esse texto que nós acabamos de ler fala que Deus está interessado em derramar um vinho novo. Deus está interessado em derramar algo novo sobre nós. Quando fala em vinho novo, nós entendemos como bênçãos, virtudes, vida abundante. O Senhor, Ele nos promete vida abundante, nos promete paz, nos promete uma série de coisas que nós que estamos em Cristo muitas vezes não acessamos. Quantas pessoas estão na igreja há anos, muitos anos, talvez nasceram na igreja, mas continuam tendo uma vida medíocre, uma vida onde não conseguem experimentar a abundância de Deus. E eu não falo de riqueza, dinheiro, eu falo de vida próspera, satisfação, contentamento. E muitas pessoas não conseguem. Por quê? Porque, embora estejam na igreja há muito tempo, ainda não romperam em algumas áreas da sua vida. E que essa ruptura será determinante, fundamental, cabal, para que de fato a chave vire e você encontre, viva de fato o novo de Deus sobre a sua vida. A vida abundante, a vida plena, tudo aquilo que o Senhor promete aos seus. Quantos de nós estamos na igreja há muito tempo, mas continuamos as mesmas pessoas? E eu digo, por exemplo, é muito comum as pessoas resumirem ou reduzirem a sua experiência com Deus ao fato de entregarem a sua vida para Cristo num culto, num momento de apelo, pessoas que emocionalmente foram tocadas e vão lá na frente e entregam sua vida para Jesus. Outras pessoas nem fizeram isso publicamente, foram tocadas por uma mensagem, a partir dali passaram a frequentar os cultos, mas a experiência que tem com Deus foi um momento, uma palavra, um dia em que foi tocado por uma forte emoção. Mas nós vemos que estar em Cristo, como Paulo vai dizer aos Coríntios na primeira carta, capítulo 5, versículo 17, ele vai dizer que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. É necessário ter tudo novo. O Evangelho é um convite de Cristo a uma ruptura com o velho. Ruptura com o velho homem. Estar em Cristo significa romper, abdicar, renunciar. Quando Jesus ele faz um convite, ele fala assim, ó: se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Evangelho tem a ver com renúncia, evangelho tem a ver com ruptura, quebra de paradigma. Evangelho não é melhoria de caráter, evangelho é novo caráter. O velho morre, o velho não é aperfeiçoado, o velho já era, e em Cristo é gerado um novo homem, uma nova mulher para a glória de Deus. Como então experimentar o vinho novo? Como experimentar a vida abundante que Deus me promete? Como? Talvez você diga, eu estou há anos na igreja e sempre a mesma coisa. Sempre a mesma vida, sempre as mesmas coisas, sempre do mesmo jeito. E eu não consigo viver o novo, não consigo entender que vinho novo é esse, que vida abundante é essa. Eu quero trazer para você aqui algumas dicas ou conselhos e que serão fundamentais se você quiser experimentar de fato a vida abundante em Cristo Jesus. Você precisa
romper. Primeira coisa, eu preciso romper com a minha mentalidade. Isso mesmo. Eu preciso romper a minha mentalidade. E isso é fundamental. Por quê? Olha o que diz Paulo aos Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício santo e agradável a Deus. E esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para que vivamos de fato o novo de Deus, é necessário ter uma mente transformada. Isso é possível. Mente transformada significa que nós precisamos ser intencionais nos nossos pensamentos. Por isso que eu digo, cuidado com o que você pensa. E seja intencional no que você pensa. Nós pecamos porque o pecado começa na mente. Mas nós também somos curados e transformados a partir da nossa mente. Quer ver o pecado? O pecado começa na mente. O desejo, uma cobiça, uma vontade de vingança, arquitetamos alguma coisa que vai nos trazer talvez prazer ou uma satisfação momentânea. Começa na mente. E é aí que o inimigo lança seus dardos. Ele vai estar tentando na mente. Então, os pensamentos maus virão sempre. Martinho Lutero, o que ele fala? Você nunca pode impedir que um pássaro pouse na sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça um ninho. Assim são os maus pensamentos. Eles vêm. Tiago vai dizer que o pecado ele é como se fosse uma mulher que engravida. Começa na mente. Ele começa a nutrir aquele desejo, aquele pensamento, que então ele chega a ser concebido e gera morte. Nós precisamos ser intencionais no nosso pensamento. Por isso Paulo vai dizer, aquilo que for puro, aquilo que for honesto, aquilo que for reto, nisso pensai. Por isso nós precisamos ter uma mente focada, intencional. Cuidado com o que pensamos. Quem é do mundo dá vazão aos pensamentos do mundo. Mas quem é de Deus vai dar vazão aos pensamentos que são do alto. Quando os maus pensamentos vierem, pensamentos de derrota, pensamentos de abandono, pensamentos onde você, de alguma forma, vai sentir autocomiseração, se sentindo pequeno, fraco, eu não consigo, eu sou feio, eu não posso, eu não sou capaz. Esses pensamentos que te colocam para baixo, que te desanimam, eu não mereço, eu errei muito, por isso o Senhor não vai me perdoar. São pensamentos que te dominam, que te aprisionam. Mas é necessário compreender a mente de Cristo. Paulo vai dizer que ele tem a mente de Cristo e que é necessário que a tenhamos. E como que faremos isso? Como é possível ter a mente de Cristo? Pensar nas coisas de Cristo intencionalmente. Quando o pensamento de abandono vier, fala assim, Deus não me abandonará. Quando todos se esquecerem de mim, o Senhor não se esquece de mim. Mas você é feio, você é feia. Não, eu sou a imagem e semelhança de Deus. Mas você não pode, você é fraco, você é incapaz. Não, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Certa vez, o salmista, ele mesmo estava num conflito interior. E ele diz assim, por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Ele olhando para si mesmo, tentando convencer a sua alma, trazendo razões para a sua alma, para que a sua alma fosse fortalecida. E aí ele diz, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Por isso eu te digo, para experimentar a vida abundante em Deus, você precisa ter a sua mente renovada. E como que renovamos a nossa mente? Pensando intencionalmente naquilo que é do alto. Por isso que o Senhor, ele vai na sua palavra nos orientar, nos exortar a meditarmos na palavra dia e noite. Meditar a palavra é diferente de ler a palavra. Ler a palavra, você leu e acabou. O que é meditar? Meditar é você convencer a sua própria alma daquele texto, você ensinar a si mesmo. Você se autodiscipular. E aí entra a transformação da mente. Porque quando eu conheço a palavra e o seu poder, através da palavra, eu não pereço.
Como a própria palavra diz, o próprio Cristo disse, o povo perece, porque não conhece a palavra e não conhece o poder de Deus. E quando nós conhecemos, através da meditação na palavra, eu treino a minha mente intencionalmente a pensar naquilo que é alto, nas promessas de Deus, nas bênçãos de Deus, naquilo que Ele disse que eu sou, quem Ele é, e tudo isso muda a partir da minha mentalidade. Então, para viver o novo de Deus, para viver uma vida abundante, para viver uma vida plena, é necessário romper na mentalidade, tendo uma mente transformada intencionalmente através da palavra de Deus. Segunda coisa que eu vejo, segunda ruptura que eu preciso fazer para viver uma vida abundante, eu preciso romper com velhos hábitos. Olha o que diz aqui Romanos capítulo 6, versículo 4. Portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Ainda outra, segura essa, Efésios 4, 22 ao 24. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar. Olha aqui a mentalidade. E agora, a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Olha aí, quando eu tenho uma mente transformada e eu conheço a mente de Cristo, intencionalmente agora eu começo a praticar aquilo que eu conheço. É necessário não só conhecer a Deus, mas tornar-me como Ele é. Aqui o texto vai dizer, aqui em Efésios capítulo 4, que eu tenho que, a partir da minha renovação no modo de pensar, eu tenho que ser semelhante a Ele, em santidade e justiça. Olha, que coisa extraordinária. Tem a ver que eu preciso romper com os velhos hábitos. Intencionalidade no agir. Cara, o mundo está te observando. Você já viu, você entrar na igreja, virou crente agora. Virou crente. Foi na igreja, foi no culto, uma palavra tocou teu coração, tá, agora eu virei crente. Meu irmão, tu vai pro trabalho, tu ainda tá no processo. Tem algum problema no trabalho, você sem querer, querendo, numa interjeição, num momento de crise, você fala um palavrão. Os teus colegas de trabalho, primeira coisa que vão falar assim, ih, olha só o crente. Pia só o crente. Olha só. Por quê? Tem uma expectativa, você está sendo observado. Então, olha, eu tenho que ser intencional. Calma aí, a partir de agora, eu tenho que ter cuidado com o que eu faço. O mundo me observa. O céu me observa. Temos que produzir o fruto digno do arrependimento. E tudo que eu fizer deve glorificar a Deus. Romper mesmo. Você que mentir, não vai mentir mais. Aí quando você foi pego, flagrando na mentira, você se percebeu, opa, não vou mentir. Quando você está pensando em músicas profanas, músicas obscenas, você, opa, não posso pensar nisso. Eu não vou fazer isso. Aí eu tenho essa roupa curta, decotada, essa roupa extravagante, não vou usar mais. Então, por mais que você não queira, você começa a ter a disciplina de fazer aquilo que deve ser feito. Romper com hábitos. Você fazia, agora não vai fazer mais. Você falava, agora não vai falar mais. Você andava em certos ambientes e agora não vai andar mais. Porque você precisa ter uma mente transformada, rompendo na mentalidade. Segundo, abandonando os velhos hábitos. Vivendo uma vida de santidade, que é o quê? Separação. Eu agora não faço mais parte da maioria. Agora eu preciso ser semelhante a Deus em justiça e santidade. Terceiro, eu preciso romper. Não só com a minha mentalidade, nem só com velhos hábitos, mas romper também com alianças erradas. Isso é muito importante. Olha o que Paulo vai dizer aos Coríntios na segunda carta, capítulo 6, versículos 14 ao 18. Não se põe em julgo desigual com descrentes, pois que tem em comum a justiça e a maldade. Que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia tem Cristo e Belial? Que é comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário de Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu povo, eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles, separem-se, diz o Senhor. E aqui, não toquem em coisas impuras ou seja, a consequência disso
eu lhes serei seu pai, e vocês serão meus filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Aqui é uma coisa muito séria. Assim como amizades boas nos salvam, mais amizades destroem. Ninguém entra para a criminalidade por conta própria. Todo mundo entra na criminalidade porque algum amigo o convidou. Ninguém dá o primeiro gole por conta própria. Alguém dá o primeiro gole na bebida alcoólica porque alguém ofereceu. Ninguém dá o primeiro trago na maconha ou em qualquer outra droga ilícita ou até mesmo no cigarro por conta própria. Dá porque, de fato, alguém perto encorajou ou incitou ou convidou para fazer. Por isso que as mais amizades, elas corrompem. Por isso que, se você agora está em Cristo, você é nova criatura, você tem que sair desse ambiente. Você não pode mais fazer parte da mesma patotinha, dos mesmos grupinhos, ir nas mesmas reuniões que todo mundo ia. Vão falar que você agora é careta, que você está metido, que você está isso e aquilo, mas nesse momento você precisa criar mecanismos de proteção, de autoproteção. Quando nós voamos de avião, sempre uma aeromoça, ela traz um checklist antes do avião decolar. E das instruções que ela dá, ela diz o seguinte: em caso de despressurização da aeronave, cairá uma máscara à sua frente, mas faz o seguinte: antes de pensar em socorrer alguém, pega a máscara, coloque em si mesmo, então você vai socorrer alguém. Porque se você não pegar a máscara, vai morrer você e morrer o outro. Aplicando na nossa vida espiritual, primeiro eu preciso me fortalecer, eu preciso criar mecanismos de defesa para que eu não caia. A partir daí, eu vou salvar outras pessoas. Você que tinha hábitos da cachaça, da turminha do álcool, dali do pagodinho, você vai andar no mesmo ambiente, você tem que romper. Ah, mas você fala, mas Jesus andava com essa turma. Jesus, ele vinha, transformava e saía. Jesus era intencional. Agora é o seguinte, você tá nessa rodinha aí do pagode. Pra quê? Pra curtir ou pra transformar e tirar a turma que tá aí dentro? Aí é diferente. Se você for intencional, isso é missão, é diferente. Agora você tá ali, tá junto, sente aquele cheiro, ouve aquela música. Quando menos percebe, você caiu também. Por isso, rompa com alianças erradas, relacionamentos, esse namoro que não tem futuro. Você sabe que o cara não é de Deus, você está insistindo por quê? Essa sociedade com um ímpio não vai dar certo, são visões diferentes. É visão de mundo diferente. Então você precisa ter uma consciência de que quer viver o novo, quer viver a plenitude de Deus, a abundante bênção de Deus, quer receber o vinho novo, você precisa romper com alianças erradas. Quarta coisa, num total de 6, que eu vou ser rapidinho, que o tempo já está acabando. Olha aqui, nós precisamos romper com ídolos ou deuses estranhos. Muitas vezes nós achamos assim, mas eu não tenho nenhum santinho dentro de casa, eu abandonei os meus santinhos. E aqui vai uma dica para você. Há pessoas que acabam guardando bibelôs ou santinhos. Foi uma cartinha que recebeu, uma medalhinha da avó, da tia, tal. Não, é necessário romper com isso sim. O que são ídolos? Tudo aquilo que toma o lugar de Deus no teu coração. Mas aí eu te pergunto, quem é Deus? O que Deus faz? Deus olha o que Deus me garante ser. Deus é aquele que protege. Deus é a fonte da minha alegria, fonte do meu prazer. Ele é a primazia, a coisa mais importante, a coisa que eu mais amo. Em quem eu deposito a minha confiança, em quem eu deposito a minha esperança. Ele é a razão da minha vida. Se você pode incluir nessa frase qualquer outra pessoa que não seja Deus, eu quero dizer para você, isso aí ou essa pessoa tende a ser um ídolo para você. Olha que exemplo radical eu vou te fazer. Imagina que alguém aponta uma arma para a cabeça do seu filho, que você tanto ama, e diz assim: negue seu Deus agora, senão eu vou matar o seu filho. O que você faria? Você deixaria seu filho morrer? Ou você negaria Jesus? Se você nega Jesus num caso como esse, quer dizer que você ama mais o seu filho do que o próprio Deus.
A Bíblia vai dizer, e o próprio Cristo dizer, se você ama mais pai, mãe, filho, filha, qualquer outra coisa, mais do que a mim, você não é digno de mim. Então, se você acha que a fonte de prazer é o teu trabalho, a sua fonte de confiança é o concurso público, a sua fonte de alegria, o teu tudo é a tua casa, a tua família, o teu emprego, cuidado, isso é um ídolo. Você tem que amar a Deus e somente a Deus, e Ele está no topo de todas as coisas, porque é Ele que é a fonte que te deu a família, que te deu o trabalho, que te deu o emprego, que te deu a saúde e que te é a fonte de todas as coisas. Por isso, Deus é único. Ele não dá a glória dele para ninguém. Por isso, você talvez não esteja vivendo o sobrenatural, a vida abundante de Deus, porque você ainda tem compartilhado o seu coração com outros ídolos, e a tua esperança, que deveria estar somente no Senhor, está em coisas, em pessoas, em circunstâncias. Quinto, é necessário romper com o pecado oculto. Quantas pessoas estão na igreja, mas tem aquele pecadinho de estimação, e acabam relativizando o pecado num ato de autossabotagem, onde falam, mas não é tão pecado assim, o outro irmão faz também, eu conheço alguém que faz também, não é bem assim não, hoje é tempo moderno, e você acaba relativizando o pecado, encobrindo o pecado oculto. Isso me faz lembrar de Acã. Todo o arraial perdeu porque ele pegou uma capa ali que era colorida, ouro e prata, mas a ordem era, não pegue nada. E quantas pessoas continuam com pecado oculto, aquele contatinho em momento de carência, aquele site que recorre em momentos que está sozinho dentro de casa. Faz parte de um esquema de corrupção na empresa. São pequenas atitudes que fazem com que você perca, que o arraial paralise e que as bênçãos do Senhor sejam retidas sobre a sua vida. Por isso é necessário romper com o pecado oculto. Abandona, porque aquele que encobre as suas transgressões não prosperará, mas aquele que se arrepende e deixa, ou seja, que rompe com o pecado, alcançará a misericórdia. E sexto, para encerrar, para viver o pleno de Deus, para viver a vida abundante de Deus, o vinho novo de Deus sobre a nossa vida, é necessário romper com a incredulidade. Se nós apenas formos pessoas boas, de boas atitudes, que fazem o bem, que promovem um bom caráter, a boa convivência, abre uma ONG, abre uma associação beneficente. Qual a diferença? Um clube de gente boa. Mas o que nos torna diferentes é que nós cremos num Deus do impossível. Nós cremos num Deus que transforma pessoas, num Deus que transforma cenários, num Deus que torna possível tudo àquele que crê. Por isso, o que nos diferencia de um clube de bons amigos é que nós temos um Deus que tudo pode, tudo sabe, tudo tem e tudo vê. No momento de dificuldade, de adversidade, de crise, eu posso saber e conhecer que o meu Deus, Ele é Deus poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Romper várias áreas da nossa vida. Quantas pessoas estão na igreja e ainda não experimentaram uma vida abundante? Mas se você romper com a velha mentalidade, romper com velhos hábitos, romper com alianças erradas, romper com deuses estranhos, romper com o pecado oculto e romper com a incredulidade, se prepara, porque o Senhor está pronto para derramar o vinho novo sobre a sua vida. Bênçãos sem medida serão derramadas sobre a sua casa, em nome de Jesus.